O celular virou uma extensão natural do nosso corpo. A gente usa o celular desde os primeiros minutos da manhã até os últimos minutos da noite. A gente carrega o celular para dentro do banheiro, para as nossas refeições e por onde a gente estiver andando, o celular está no nosso bolso. A gente usa o celular para fazer pagamentos, para nos localizar e também para resolver uma discussão no bar. Quando alguém pergunta qual que é o nome daquele ator que fez aquele filme, a gente logo entra na internet, você não precisa convencer ninguém. E a tese desse livro, que é o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, é que aos pouquinhos a gente está deixando de viver a experiência humana e está passando a viver a experiência do usuário. A autora diz que praticamente tudo que a gente faz hoje é mediado pela tecnologia. E aí a gente meio que vai abrindo mão do que significa ser humano para viver de uma maneira mais conveniente ou mais confortável como é vendido para a gente. Então agora o GPS nos ajuda a encontrar os lugares. Você não precisa mais saber onde você está ou saber se deslocar pela sua cidade ou pedir informações em um lugar desconhecido. Agora, com o review dos restaurantes nas redes sociais, você não precisa mais descobrir um novo lugar, porque inclusive você já vai chegar nesse lugar que foi avaliado e já vai saber o que você vai pedir ali. Você não vai ter que olhar para o cardápio que costumava ser de papel e agora é um QR Code. E aí o livro vai explorando com profundidade todos os lugares em que a gente foi deixando de viver essa experiência humana porque a tecnologia faz a mediação, a tecnologia fica no meio do caminho entre o que a gente está vivendo e a nossa experiência. Então ela cita uma expressão que acabou caindo em desuso, a gente parou de usar, que é a expressão você tinha que estar lá. Hoje a gente não usa mais isso porque a gente a todo momento fica postando o que a gente está vivendo nas redes sociais. Se você for a um lugar interessante, você vai querer tirar fotos e postar aquilo ali. Existe um estudo de uma empresa de cruzeiros que diz que um passageiro médio em uma embarcação como essa faz 16 posts na internet por dia. E o problema de a gente ficar sempre postando o que a gente está vivendo é o tempo que a gente gasta na produção daquela memória. Porque quando você pega o celular e está fazendo aquele vídeo, você está olhando o que está acontecendo pela tela do celular e você não está olhando para a natureza. E quando você gasta esse tempo olhando para o seu celular ou compartilhando intensamente o que você está fazendo, você está deixando de viver a experiência e nessa tentativa de eternizar aquela memória, provavelmente o que você está fazendo na verdade é não gravando na sua memória o que você está vivendo. E aí existe, além disso, o problema que a gente vai criando com as nossas bibliotecas de foto. A gente vai entulhando o nosso celular com muitas fotos, porque a gente está tirando fotos para se lembrar do que a gente está vivendo no futuro, só que elas vão ficar lá meio que largadas para sempre, a gente não vai voltar nesse momento. Antigamente, quando uma pessoa fazia uma viagem ou fazia alguma coisa interessante, tirava fotos, ela tinha que revelar essas fotos ou imprimir essas fotos e tinha um momento de reunir os amigos para mostrar as fotos da viagem ou compartilhar essas fotos. Hoje a gente migrou esse momento de compartilhamento de fotos que acontecia nessa reunião para todo o instante. Você está sempre postando, sempre compartilhando, seus amigos estão sempre acompanhando. A gente vive a experiência atualmente para poder compartilhar sobre aquela experiência. A gente não vive a experiência para viver o momento, a gente vive para compartilhar. A autora propõe para a gente um experimento. Da próxima vez que você for sair de casa, observe na rua quantas das pessoas estão tendo a sua experiência mediada pela tecnologia. Você vai ver que muitas pessoas estão com os rostos abaixados, mexendo no celular, mandando uma mensagem, fazendo alguma coisa em alguma rede social, ouvindo música, mas a experiência de estar naquele lugar, naquele ambiente, ela não é plena. Existe uma tecnologia no meio do caminho. E nesse mesmo caminho, o livro segue dizendo e contando pra gente o que a gente já sabe que aconteceu lá na pandemia, que com o lockdown, com o fechamento das coisas, com o isolamento social, a gente passou a fazer muitas coisas online. Então as aulas deixaram de ser presenciais e passaram a ser transmitidas pelo Zoom. Os atendimentos presenciais foram reduzidos para o mínimo possível, todos os atendimentos eles aconteciam online, tudo que era possível fazer online era feito online e meio que a gente aproveitou essa tendência do que estava acontecendo lá na pandemia e veio aproveitando o movimento tecnológico e a gente segue
em avanços nessa mesma direção. Então a gente vê os supermercados implantando cada vez com mais força o caixa automático, em que você próprio processa as suas compras. Você escaneia os itens, você tem que pesar ali alguma coisa que você está comprando e você mesmo faz o pagamento. A gente foi abandonando com isso, né? Esse capítulo fala que a gente foi abandonando o nosso contato pessoal. A gente vai deixando de interagir com outras pessoas para interagir com um processo automatizado que vai ser mais eficiente, mais barato, mais rápido. Então, quando você vai no supermercado, como é esse exemplo do caixa automático, você deixa de ter a necessidade de falar um bom dia para aquela pessoa que está trabalhando no caixa, você deixa de ter a necessidade de conversar com aquela pessoa alguma coisa para lidar completamente no processo automatizado. E essa mesma tendência vai acontecendo nos varejos também. Muitas pessoas, assim como eu, preferem fazer suas compras online. Se você tem que comprar alguma coisa, é melhor comprar pela internet, porque na internet você não tem que aguentar um vendedor de loja. Você resolve o seu problema e às vezes o preço é até melhor. E essa é meio que a armadilha que a tecnologia propõe para a gente. O que a tecnologia faz por nós, em geral, é bom, é mais barato, é mais conveniente, é confortável. Só que para ter acesso a essas coisas, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Nesse caso aqui, a gente está abrindo mão da interação social. E nós somos uma espécie social, nós somos um animal social. E quais serão as consequências de a gente deixar de interagir com as outras pessoas? Até onde a gente pode chegar na otimização desse processo, que é lidar com sistemas automatizados, lidar com checkouts automáticos, aonde a gente vai parar se a gente for eliminando os humanos que estão pelo nosso caminho. Será que a gente vai encontrar lá no final das contas, com toda essa eficiência, a gente vai encontrar com mais felicidade ou a gente vai chegar num lugar com mais ansiedade? E entre as coisas que a gente está abrindo mão desse processo da conveniência da tecnologia, a gente está abrindo mão da nossa escrita. A gente deixou de escrever com as nossas mãos, a gente não escreve mais utilizando uma lapiseira e caneta. A gente faz isso lá na época em que a gente está estudando, na nossa formação profissional, na escola, na faculdade. Quando a gente estuda, a gente escreve com a mão, mas logo a gente passa a escrever tudo por meio de um teclado físico ou de um teclado virtual que fica na tela do celular ou do tablet. A autora cita no livro um estudo dizendo que as crianças que aprendem a escrever junto com o processo de alfabetização, junto com o processo de aprendem a ler mais rápido. Segundo esse estudo, o processo de aprender a ler é altamente correlacionado com o processo de também aprender a escrever. E o que a gente vem observando nas escolas é que muitas escolas estão migrando para um modelo de ensino mais digital, incluindo no material tablets, consultas a materiais digitais. E é claro que é muito melhor você carregar um tablet na sua mochila, que é mais leve, do que vários livros didáticos. É claro que é muito mais fácil você fazer uma consulta no índice digital do que consultar um livro. Existem vantagens, mas a gente está abrindo mão de quê para obter essas vantagens? Há muito tempo a gente parou de ter necessidade de saber escrever as palavras corretamente, porque o autocorretor corrige as palavras, ou ele indica que a palavra está mal escrita. Agora, em tempos modernos, existe um agravante, que é a inteligência artificial. Agora você também está liberado da tarefa de ter que escrever textos que sejam coerentes e coesos. Por quê? Você pode fazer um prompt mal feito ali de poucas palavras, poucas linhas, e a inteligência artificial, o ChatGPT, vai escrever para você um texto bem escrito. E aí, com isso, quando a gente para de escrever, a gente para de articular o nosso pensamento, a gente para de dar ordem para as coisas que a gente está pensando. Esse ano, eu comecei uma tarefa que é manter um caderno, manter um diário pessoal, em que eu escrevo com uma caneta os meus pensamentos. Eu escrevo ali o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando naquele dia. Essa é uma tarefa que é um pouco desconfortável, mas ela é interessante, porque na hora que a gente está articulando as coisas que a gente está pensando e sentindo, a gente meio que, quando está fazendo esse processo de colocar em palavras, a gente tem que fazer umas filtragens, a gente tem que escrever de maneira coerente, a gente tem que escrever de maneira que dê sentido para aquilo. E muitas coisas, quando estão na nossa cabeça, elas estão desordenadas e na nossa cabeça elas parecem que fazem um completo sentido, mas na hora que você escreve, ou você percebe que você está preocupado com uma coisa muito idiota, ou que esse sentimento não tem o menor sentido.
Esse processo de articulação de ideias, de organização de ideias, é uma grande parte do que é a experiência humana. E meio que a gente está abrindo mão da experiência humana para ter esse conforto que é o celular. Então a gente está deixando de escrever com a mão, a inteligência artificial está roubando da gente a oportunidade de escrever textos e tudo isso a gente está sendo beneficiado, como eu estou falando aqui, mas a gente está abrindo mão de umas coisas. E será que vale a pena abrir mão dessas coisas? Mas, de qualquer modo, eu acredito que talvez o lugar em que a gente perceba a maior influência da tecnologia na mediação do processo de experiência é no jeito em que a gente espera, nas nossas filas. Agora você não precisa mais ter a experiência corporal do tédio, você nunca estará entediado. Se você entrou numa fila, você pode pegar um celular e você vai ver ali um vídeo rapidão. Então a gente não espera mais pelo elevador, a gente não espera mais em uma fila e tem muita gente que nem espera um xixi. Vai no banheiro e enquanto está urinando, está mexendo no celular também. O tédio deixou de ser uma sensação humana, porque você está sempre sendo estimulado. Agora, quais serão as consequências para o nosso cérebro? Quais serão as nossas consequências sentimentais para a gente estar sempre sendo estimulado? E talvez seja importante também a gente refletir um pouquinho sobre qual é o motivo, qual é a motivação de essas empresas de tecnologia estarem buscando isso. Porque se você pega, por exemplo, o aplicativo do mapa, o Google Maps, um aplicativo de GPS, você já pensou no trabalho que dá para fazer a manutenção desse aplicativo? Aquela base do mapa, ela está correta para praticamente todos os países do mundo. Imagina qual é a quantidade de pessoas que precisam estar trabalhando, desenvolvedores ou pessoas de suporte trabalhando para manter aquele aplicativo funcionando. Além disso, o Google precisa ter satélites de georreferenciamento disponíveis para as pessoas que forem utilizar o Google Maps. E quanto eles cobram para oferecer esse serviço para você? Eles cobram R$0. Você não tem que ter uma assinatura para utilizar o aplicativo do Google Maps. Então, qual que é a motivação? A motivação é te seguir. Eles não criaram um aplicativo de mapa para que você navegasse com mais tranquilidade. Eles criaram um aplicativo de mapa para saber com precisão onde você está indo. E mais ou menos essa mesma lógica segue nas empresas que são proprietárias dos aplicativos de redes sociais. Eles fazem dinheiro vendendo anúncios. E para eles fazer dinheiro vendendo anúncios, esses anúncios têm que ser bons em conversão em vendas. O anunciante tem que continuar gostando de anunciar naquela plataforma. Então eles precisam ter uma segmentação muito inteligente ou uma segmentação muito bem feita no anúncio. Ele tem que mostrar um anúncio para a pessoa certa e essa pessoa tem que comprar aquilo que está sendo anunciado ou contratar aquele serviço que está sendo anunciado. Então essas empresas, essas redes sociais, elas contratam os melhores especialistas em comportamento humano. Tem uma galera de neurocientistas, psicólogos, neurologistas trabalhando lá intensamente para descobrir como é que torna esse aplicativo o mais viciante possível. É necessário que você permaneça naquele aplicativo por muitas horas, é necessário que você permaneça engajado naquele aplicativo por muitas horas. Por exemplo, eles sabem qual que é a quantidade de conteúdo de ódio que eles podem te mostrar para que você continue engajado e não fique com raiva do aplicativo, feche e não volte mais. Então existe ali um ajuste fino, um número ideal que vai te fazer permanecer no aplicativo. E aí eles ficam sempre testando o limite, mas em geral eles têm esse limite bem acertado. Eles sabem como é que faz para a gente ficar no aplicativo o maior número de horas possível. E aí eles também vão monitorando o seu comportamento, sabem do restante de coisa que você faz, que você mexe, o que você gosta e sabem qual é o momento adequado para te mostrar um anúncio. Eles sabem quando você vai estar mais fragilizado para aquele anúncio e quando é que é o mais provável que você vá gastar o seu dinheiro comprando aquilo ali que eles estão anunciando. E aí eu vou deixar de fora a discussão sobre privacidade. Será que essas empresas escutam o que você fala no seu microfone? Será que eles leem as suas conversas no WhatsApp? Eu acho que a gente pode deixar de fora essa conversa sobre privacidade porque eles já sabem muito sobre nós com o que eles sabem abertamente sobre nós. Por exemplo, o Google, o Gmail, lê os seus e-mails e com isso ele tem acesso a, por exemplo,
a sua fatura de cartão de crédito. Então ele sabe mais ou menos ali como é que você gasta, se você faz compras online, se você mantém seus pagamentos direitinho, qual que é seu hábito de consumo. Ele já sabe muita coisa sobre você na hora de te mostrar um anúncio. Ele não precisa estar ouvindo o seu microfone. Ele tem muitas informações já. E aí entra a pergunta que é inevitável: o que a gente pode fazer sobre isso se a gente quiser voltar a viver a experiência humana? Esses dias eu estava conversando com a Raíssa e a gente está planejando fazer uma viagem de carro. E aí a gente ficou pensando se seria possível a gente fazer uma viagem assim como os antigos, uma viagem sem o celular. Então a gente teria que ter um mapa, a gente não poderia usar o aplicativo do Booking ou do Airbnb e não poderia fazer Pix, porque para fazer Pix a gente usa o aplicativo do banco. É praticamente impossível viver desse jeito. A gente logo chega à conclusão que não dá para virar as costas para a tecnologia. Só que não, realmente eu acredito que é uma guerra perdida. Você falar que não vai mais utilizar a tecnologia, você vai viver a experiência humana de maneira plena, eu acredito que é uma guerra perdida. Eu acho que você não vai para lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um meio do caminho. Você não precisa recusar toda a tecnologia e você não precisa viver sem pensar sobre isso. Existe um meio do caminho, existe um jeito que dá para viver. Então, a gente tem que meio que adicionar novamente à nossa vida algum atrito. A gente vai ter que tirar um pouquinho de conveniência, um pouquinho de conforto para voltar a viver a experiência humana. A gente vai ter que voltar a saber fazer umas coisas, a conversar com umas pessoas, a ter um pouquinho de medo, a sensação de ansiedade de que talvez não dê certo, mas tudo isso é o que significa ser humano. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, faça um comentário aqui embaixo, envie ele para seus amigos e se inscreva aqui no canal. E te encontro numa próxima oportunidade.